Domingo, 16 de abril. O Fantástico começa com a história de uma pequena grande guerreira. Ai, essas preguiças, ai. A gente celebra a alta da Manu, essa bebezinha que já entrou para a história da medicina do Brasil. Quando estica o polegar, Camila mostra que até esse gesto simples pode conectar uma mãe à sua filha. É que a digital da Camila e os pezinhos da Emanuele são do mesmo tamanho. Bastou comparar os carimbos no papel logo que a bebê nasceu. Exatamente 3,5 centímetros. Pezinhos tão pequenos, mas tão pequenos, que foram incansavelmente fotografados. O pé fica minúsculo perto da mão de uma médica. Olha só a diferença. E esse chinelinho aqui ao lado do pé da bebezinha? A gente ficou numa curiosidade para saber que chinelinho era esse. Perguntamos para o pessoal do hospital e eles mostraram para a gente. Aqui, ó. E na verdade, isso nem é um chinelo, é um chaveiro de chinelo. E o pezinho da criança media exatamente metade desse chaveirinho aqui. O menor pezinho que as enfermeiras do hospital já tocaram. A menor mãozinha que já apareceu por aqui, segurando forte o dedo de um médico. Como era pequena. Ela nasceu muito magrinha também. Eu trouxe para vocês verem também a toquinha dos prematuros. Na Manu era menor ainda, então a gente teve que fazer uma dobrinha para poder caber a cabecinha dela. A Manu é um hospital público dentro do Brasil. O Vila Santa Catarina é um hospital municipal em São Paulo. A Camila veio para cá em novembro do ano passado, quando estava grávida de 6 meses e com pressão alta. A circulação placentária do bebê já não estava como o esperado. Quando a placenta, na verdade, por conta da pressão alta, não consegue passar os nutrientes adequados para o bebê. Sem esses nutrientes, o crescimento do bebê estava ficando comprometido. Camila corria risco, a filha também, e o parto precisava ser feito com urgência. Com quantas semanas? 26 semanas e 2 dias. É muito prematuro. Uma decisão difícil, mas necessária. Nos 7 primeiros dias a gente não pode mexer. E após o 7º dia eu consegui pôr a mãozinha na minha filha. Né? E foi a primeira vez que eu senti ela fora do útero, né? Que princesa, mãe. O grande desafio dessa neném é se a gente ia conseguir ou não ajudar ela a respirar. É a menor cânula que existe no mercado para salvar a vida da criança. A gente tem aqui dentro do nosso hospital essa cânula e eu trouxe até uma outra para a gente comparar, que seria de um outro bebê normal. Então, olha a diferença de tamanho entre elas. Esse foi o nosso primeiro desafio, conseguir entubar a neném para ajudar ela a respirar. Segundo os médicos, este equipamento não está disponível no SUS, mas veio de um hospital particular, o Albert Einstein, que gerencia o Santa Catarina, e foi o que também ajudou a salvar a vida da bebê. A gente precisava de ventiladores de bastante precisão, né, para poder mandar a quantidade exata para não machucar, né? Pensa no tamanho de uma veia de um prematuro. Agora pensa num prematuro de 300 gramas. Então a gente teve que ir atrás do menor dispositivo que existia no mercado. Esse fiozinho aqui, um pouco mais grosso só que um fio de cabelo. Nossas 2 enfermeiras mais capacitadas, com uma cirurgia infantil juntas para a gente conseguir pegar essa veia. Mal dá para ver o bracinho da Emanuele na imagem. 3,5 centímetros de circunferência. Deu super certo e por ali que ela se nutriu durante os primeiros dias de vida, porque todo o sistema digestivo dela também não estava pronto para se alimentar. Camila ia vendo tudo à distância, conversando com a filha entre um apito e outro. Que fofura, mãe. Mães de prematuros sabem que som é esse e jamais esquecem. É um barulho de medo e dá um alívio ao mesmo tempo. Se tem algum barulho é porque ainda tem vida, ainda tá batendo o coraçãozinho. Para ficarem assim, grudadinhas, Camila precisou esperar 1 mês. Foi o primeiro contato meu, corpo a corpo, com a minha filha. Dava para sentir aquele coraçãozinho assim batendo, a respiraçãozinha dela, né? O primeiro banho dela eu não vi, mas gravaram e me mostraram. Foi um banho para deixar ela mais relaxada. E ela adorou o banho. Depois foi a vez dos pais darem banho. Onde
vai mamar, minha princesa? Mamadeira. Ai, que sorriso gostoso, mãe. E então, eles se prepararam para sozinhos cuidar da menininha que tanto desejaram. Perdi meu primeiro filho, depois engravidei de novo, perdi de novo, até vir a Manu. Eu consegui lidar com tudo isso pela força dela de sobreviver. Nesses últimos 5 meses, a vida da Manu esteve nas mãos desse batalhão de profissionais da saúde. Felicidade. Esse bebê que você lutou tanto. Os mesmos que se juntaram essa semana para aplaudir e para dar tchau para Manu, que deixou o hospital pesando 2 quilos, 304 gramas e medindo 43 centímetros. Ela precisa só de um pouquinho de oxigênio. Um bebê de 300 gramas, falta um pouco de literatura para a gente conhecer desenvolvimento. Mas ela é acompanhada por neurologista, por oftalmologista e tudo nela vem evoluindo muito bem. Olha aí, enfim, eu tô na minha casa, mamãe. Enfim, eu tô na minha casa, eu cheguei Essa é uma história com muitos episódios ainda. O álbum da Manu vai ficando mais cheinho a cada dia. A foto dos pezinhos, que já cresceram 2 centímetros, é o capítulo mais recente. E vem mais por aí. É gratificante você saber que você gerou um serzinho assim, sabe? Que você vai cuidar dele. Foi a coisa mais maravilhosa assim, que já me aconteceu na minha vida, assim, é a minha filha. A gente volta com uma reportagem especial sobre a ciência no Brasil. O Fantástico conversou com cientistas de todo o país para fazer um panorama depois de 4 anos de abandono e de um discurso anticientífico do governo anterior. A gente encontrou equipamentos parados, laboratórios em más condições e até pesquisadores trabalhando de graça. E também muitas mentes brilhantes que, por falta de oportunidades, preferiram sair do país. Outono de 2023. Uma equipe de cientistas embarca numa expedição pela Amazônia. São por volta de 8 da manhã, a gente está cruzando de balsa, saímos de Belém. Estamos indo 1h30 para uma região onde aquele grupo de pesquisadores da Federal do Pará estuda a biodiversidade. Eles estudam as inúmeras espécies, muitas delas ainda desconhecidas, que habitam a nossa floresta. A maioria dos lugares a gente nem sabe o que tem. Para muitas espécies a gente nem sabe quais espécies que são, e as que a gente tem, a gente não sabe onde elas são distribuídas. Hoje a gente está investigando, tentando identificar os grupos biológicos que a gente tem nesse riacho, né? As plantas aquáticas, os insetos e os peixes. E com isso entender o padrão de distribuição e a riqueza das espécies que a gente tem na região. Eles também precisavam analisar a qualidade da água, mas não vai dar. Nós usamos uma sonda e é um dos equipamentos que infelizmente quebrou e nós não temos condições, não temos recursos no laboratório para consertar. A mais de 3.000 quilômetros dali, o Laboratório de Química dos Materiais da Universidade Federal do Paraná faz ciência de vanguarda. O conhecimento científico é uma coisa que vai indo em ondas pelo planeta inteiro. Eu estou aqui numa linha de fronteira que tem um monte de gente, de pesquisadores de alto nível ao redor do globo, que estão indo junto. Mas além de concorrer com os gringos, os químicos liderados pelo professor Aldo precisam enfrentar a realidade da ciência brasileira. A gente todo dia acordava com uma ameaça de corte de recursos para as universidades. Então a gente chegava aqui e não sabia se ia ter luz para os equipamentos funcionarem. Em Belo Horizonte, na Universidade Federal, esse outro grupo pesquisa doenças negligenciadas. Quando a Covid-19 paralisou o planeta, eles se mobilizaram para ajudar. Logo no início da pandemia, a gente percebeu que estavam chegando os testes de diagnóstico para a Covid com valores exorbitantes. Saía R$300 cada teste. Era preciso criar rapidamente um teste brasileiro. Mas com que verba? E a alternativa foi abrir uma vaquinha para que as pessoas da sociedade, quem se sentisse confortável, fazer uma doação, qualquer valor que fosse. Pois é,
vaquinha para fazer pesquisa, equipamentos quebrados, falta de luz em laboratório. Essas são só algumas das muitas histórias que a gente ouviu rodando o Brasil para falar com os nossos pesquisadores. E o diagnóstico foi unânime. Fazer ciência no Brasil nunca foi fácil, nunca jorrou dinheiro. Mas mesmo para quem está acostumado com a vida dura, como é o caso dos nossos cientistas, os últimos 4 anos foram especialmente pesados. Os anos Bolsonaro, como é que foram para a ciência brasileira? Terríveis. Infelizmente, não só pela falta de recursos, mas pela negação do valor da ciência, contínua e constante. Você teve momentos que foram melhores para a ciência. Agora, um momento de enfrentamento radical dela, um momento em que as pessoas se orgulham de serem ignorantes, isso eu nunca tinha visto. Não foi só um desmonte, né? Foi toda uma propaganda contrária à ciência, tentando incultar na sociedade uma certa aversão até pela ciência. O professor Galvão foi pessoalmente atingido por esse discurso anti-ciência. Em 2019, ele era diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, quando o então presidente atacou os dados do Instituto sobre desmatamento na Amazônia. Mandei ver quem é o cara que está na frente do INPE, para ele vai ter que vir se explicar aqui em Brasília esses dados aí que passaram para a imprensa do mundo todo, que pelo nosso sentimento não condiz com a verdade. Galvão reagiu e acabou demitido. Agora volta a um cargo de liderança, como presidente do CNPq, o principal órgão federal para financiar ciência e tecnologia. É claro, Álvaro, que a razão de estar aqui, né? Naturalmente, a minha indicação teve um simbolismo enorme. O desafio é grande. No número de bolsas de pós-graduação do CNPq, a queda durante o governo Bolsonaro é clara. Em 2019, ano da posse, o CNPq pagava cerca de 8.600 bolsas de mestrado por mês. Em 2022, eram 4.021, queda de 53%. De doutorado, eram cerca de 8.400 bolsas em 2019. Em 2022, o número caiu para 6.759. Enxugaram 20%. Sem falar que as bolsas federais ficaram 10 anos sem reajuste, o que só mudou no mês passado. Pela primeira vez, depois de 10 anos, as bolsas de pesquisa pagas pelo governo federal serão reajustadas. Mas o número de bolsas não é o único critério para avaliar o incentivo à pesquisa. É preciso ter uma visão mais ampla. De acordo com o levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, os cortes mais expressivos no orçamento efetivamente gasto começaram em 2016. Seguiram em queda, com uma leve subida em 2022. Esse gráfico diz respeito ao que foi de fato gasto pelos órgãos CNPq, CAPES e Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O recurso caiu, o recurso orçamentário caiu fortemente. Procurado pelo Fantástico, o ministro de Ciência e Tecnologia do governo Bolsonaro, Marcos Pontes, disse por mensagem de texto que conseguiu a duras penas pagar todas as bolsas em 2019 sem atrasar nenhum dia e sem cortar nenhuma bolsa. Também destacou que na gestão dele, o Ministério recebeu um extra de 1 bilhão para ações de vacinas, além de procurar alternativas de financiamento, com a iniciativa privada e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Nesse ponto é legal a gente dar uma paradinha para explicar como é que normalmente funciona uma carreira de pesquisador no Brasil. Primeiro, claro, tem que terminar a faculdade, fazer a graduação. Aí vem a pós-graduação. Começa com o mestrado, uma primeira etapa no mundo da pesquisa. Depois, o doutorado. E aí, para quem segue mesmo a carreira acadêmica, podem vir um ou mais pós-doutorados. Todas essas etapas levam fácil 10, 11 anos. E aí, a pessoa tem que torcer para abrir uma vaga numa universidade pública. Porque 95% da pesquisa feita no Brasil acontecem dentro de instituições estaduais ou federais. Só que essas vagas estão cada vez mais raras. A pessoa estudou, acreditou e acredita no Brasil, fez o mestrado, fez o doutorado e de repente não tem onde trabalhar. E uma coisa assustadora, o Brasil dá de graça mão de obra bem formada, mestres, doutores, engenheiros, a gente dá de graça para países ricos.
nós estamos perdendo os melhores. Então você está dizendo, vem aqui, sirva-se dessa bandeja. Olha os cérebros que eu tenho para te oferecer. É isso que o Brasil está fazendo. No Laboratório de Química dos Materiais da Federal do Paraná, encontramos uma história exatamente assim. Ou melhor, não encontramos, porque a personagem principal não estava lá. Samantha, de onde que você está falando com a gente? Eu estou falando aqui da Alemanha, de Braunschweig, que é o nome da cidade que eu estou. Eu estou sentado exatamente na bancada em que você ocupava aqui no Laboratório de Química de Materiais da Federal do Paraná. Por que sou eu que estou sentado aqui e não você? Olha, é uma boa pergunta, né? Eu vim para a Alemanha em 2018, fiz 2 anos de pós-doc. Pós-doc é como os pesquisadores chamam o pós-doutorado. Nessa época, 2020, né? Então foi quando o meu contrato de pós-doc aqui estava acabando. As possibilidades de fazer concurso acadêmico no Brasil estavam, vou dizer, limitadas, para não dizer zero, né? A Samantha prorrogou o projeto na Alemanha por mais 2 anos e agora foi para a iniciativa privada. Ela trabalha numa grande fabricante de automóveis, onde faz pesquisa numa área super atual, super importante, baterias de carros elétricos. Esse é um exemplo claro de que a ciência não é só coisa de laboratório. A ciência está no dia a dia de cada um de nós. Está no medicamento que o indivíduo tem que tomar, está na mesa da alimentação dele, está no celular que ele não consegue mais se separar, né? A professora cita um exemplo histórico, o trabalho da agrônoma Joanna Doberainer, uma imigrante tcheca que fez pesquisas revolucionárias no Brasil. O que ela fez pela agricultura brasileira e mundial é reconhecido internacionalmente. Nos anos 1960, Doberainer descobriu que dava para fixar o nutriente nitrogênio no solo usando bactérias, em vez de gastar milhões com fertilizante. Quem descobriu as bactérias foi a doutora Joanna Doberainer. Ela produziu igualzinho às outras, porque houve reserva de nitrogênio no solo. Isso foi fundamental para o país se transformar numa potência agrícola. Um grande produtor de álcool de cana, por exemplo. Isso é um avanço da ciência que é uma coisa absurda. Poucos lugares do mundo têm. E é exatamente isso, né? A gente está falando aí de biocombustível. Então, assim, a ciência é o caminho. A Samantha, que foi aluna do professor Aldo e agora está na Alemanha, queria seguir esse caminho aqui, no Brasil. Mas não foi possível. Qual é a perspectiva que você vê de você voltar para o Brasil? Por enquanto, a perspectiva está um pouco baixa, assim, né? Que eu ainda não vejo muitas oportunidades. Enquanto a Samantha vai ficando na Europa, o laboratório de alto nível onde ela se formou enfrenta os obstáculos tão comuns à ciência brasileira. Ali tem um equipamento que é um medidor de resistência elétrica, é um equipamento 4 pontos. Ele está quebrado. A gente tem que mandar ele para fora, para a fábrica que é da Inglaterra, para eles resolverem isso, porque não tem assistência técnica aqui. O equipamento está parado há 3 anos e não é o único. O espectrofotômetro Raman, que é o equipamento mais importante da minha pesquisa, é um equipamento que foi comprado em 2003 ou 2004, não tenho certeza absoluta, mas por ali. E ele morreu. Em Belo Horizonte, no laboratório que promoveu uma vaquinha para desenvolver um teste brasileiro de Covid, pesquisa que ainda está em andamento, fazia um calorão na hora da entrevista. A gente não tem recurso para o básico. Nós estamos aqui num laboratório que todos os equipamentos de ar-condicionado, eles estragaram, a gente não tinha recurso para poder fazer a manutenção e muitas vezes isso é feito com dinheiro do próprio professor. Tem mais. Esse aqui é um freezer, ultra freezer, que vai até menos 80 graus Celsius. Vamos ver o que tem dentro do freezer, professor, abrir rapidinho? Esse freezer já está desligado há alguns meses por falta de manutenção. Ele estragou e a gente não tem recurso para poder consertá-lo. Voltando lá para o norte, para Belém, para o pessoal que estuda a diversidade da floresta, um tema no qual o mundo inteiro está de olho, encontramos pesquisadores trabalhando de graça. Eu procuro vir todos os dias, pelo menos um meio período, porque eu preciso adiantar a fazer o laboratório. A hoje mestra Isabela já começou o doutorado, sem bolsa. Graças a Deus eu moro com meus pais, então boa parte eles que estão me mantendo. E durante o mestrado eu consegui guardar, fazer uma reserva de emergência, que é o que eu estou
me segurando, mas já tá no final. A gente fica meio que sem perspectivas, porque a gente não sabe se a gente vai conseguir tocar o futuro. Mas não vamos terminar essa reportagem num tom pessimista, né? A ciência brasileira já fez muito na agronomia, na medicina, na física, na química, na biologia, nas humanidades. Fez bastante coisa na epidemia de Zika e também na pandemia de Covid. E pode fazer muito mais se tiver as condições adequadas. Se nós tivéssemos um investimento continuado em valores minimamente aceitáveis, a diferença que a gente ia fazer é absurda. A ciência brasileira, ela tem que ser estudada, porque o que ela produz com a quantidade de recurso disponibilizado é de se ovacionar em pé. O que o governo Bolsonaro nos deixa é um tremendo desafio. Nós temos que ser capazes de reconstruir uma série de instituições ou de condutas ou até mesmo de hábitos que foram detonados. À frente de um dos principais órgãos de financiamento à pesquisa no país, o físico Ricardo Galvão tem consciência da tarefa. Investir em pesquisa para gerar energia mais limpa, para preservar o ambiente, para manter a biodiversidade. Sem a ciência não vão fazer nada. Ou o país tem autoridade para desenvolver com base na sua ciência e tecnologia, ou ficaremos sempre para trás. Pelo que a gente viu em laboratórios de todo o país, empenho dos nossos cientistas não vai faltar. O investimento em educação e tecnologia é capaz de revolucionar a história de uma sociedade. Aconteceu na China, que recebeu a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva essa semana. Os países fecharam acordos nas áreas de comércio, cultura, agricultura, meio ambiente e infraestrutura. Na ciência, tecnologia e inovação, a ministra Luciana Santos assinou o protocolo para o desenvolvimento conjunto de satélites, além de 2 memorandos de cooperação para pesquisa. A comitiva brasileira também visitou empresas que ajudaram na Revolução Verde, que a China liderou na última década e que está transformando a paisagem da capital Pequim. O pôr do sol bonito esconde uma verdade inconveniente. A densa camada de nuvens, na verdade, são bilhões de metros cúbicos de partículas poluentes. Uma das principais causas da diminuição da expectativa de vida dos chineses nas últimas décadas. A história da poluição na China acompanha o sucesso econômico do país. Desde os anos 1980, a China é a economia que mais cresce no mundo. A mudança de um país agrário para se tornar a segunda maior economia do mundo foi meteórica. A industrialização da China aconteceu principalmente em uma década, a partir do ano 2000. Mas teve um custo. A China se tornou um dos países mais poluídos do mundo e o maior emissor de CO2 do planeta. Han Taiyang mora em Pequim desde pequeno. É taxista. Cresceu junto com a transformação do país. Eu me lembro muito do auge da poluição por volta de 2006 até 2008. A gente começou a ver toda aquela névoa no céu o tempo todo. Não dava para enxergar um palmo na sua frente. E tinha um cheiro forte de queimado. 50% da base energética chinesa. Mas em 2009 a China já era o maior utilizador de energia renovável no planeta. Ela perde o posto em 2010 para os Estados Unidos e depois passa novamente em 2011 e até hoje é o país que mais utiliza energia renovável. A média da redução da poluição do ar entre 2013 e 2020 foi de 40% na China. Mas as grandes cidades reduziram ainda mais. Em Xangai, as partículas poluentes diminuíram em 44%. Em Guangzhou, 50%. Em Shenzhen, 49%. E aqui em Pequim, uma cidade com mais de 5 milhões de veículos, a diferença foi de 56%. Tem 2 tipos de placas para carros aqui. A azul é para carros a combustível e a verde para os carros elétricos. Pequim tem tantos carros que você não pode chegar numa loja e simplesmente comprar um. Você precisa passar por uma loteria pela internet. Aí paga um imposto para o governo durante alguns anos para tentar conseguir essa permissão. É elétrico, porque como taxista, é mais barato alugar veículos mais velhos. Mas em 6 meses, toda a frota de ônibus e de táxis de Pequim será elétrica.
E a China está investindo em inovação para se tornar o país líder em produzir esse tipo de tecnologia no mundo. E o maior mercado de veículos elétricos. A maior fabricante, BYD, construiu uma fábrica lá. Nós já temos 3 no Brasil. Mas essa será a única em que vamos construir o carro por completo. Na China você encontra mais de 10 marcas de carros elétricos nacionais, né? A própria Huawei tem seu próprio e outras marcas de celular acabaram desenvolvendo a sua própria marca de carro elétrico. Então, uma corrida para desenvolver diferentes produtos, né? Um exemplo são os drones elétricos para transportar passageiros. Eles já existem e estão em fase de testes. Nesta loja em Pequim, eles chamam a atenção. Mais um avanço da tecnologia num país habituado a grandes feitos da humanidade. A muralha da China, com 21 mil quilômetros de extensão, é a maior construção que o homem já fez. Levou quase 2.000 anos para ficar pronta e começou a ser feita 220 anos antes de Cristo para proteger e fechar a China de invasões. Mas hoje se tornou um símbolo de um país que cresceu ao se abrir para o mundo e que consegue transformar alguns de seus maiores desafios em oportunidades. Com o Rodrigo foi assim. Ele tomou anabolizantes por quase 3 anos, até que começaram a surgir sinais de que alguma coisa não estava bem. Rodrigo, o que você sentia? Primeiramente, aqueles sintomas mais brandos, de nascimento de pelos até acne, principalmente nas costas e na posterior de braço. Nos consultórios, nas redes sociais, é cada vez mais fácil encontrar tratamentos que prometem o corpo perfeito com a ajuda desses hormônios. Mas, esta semana, o Conselho Federal de Medicina proibiu que os médicos prescrevam anabolizantes para fins estéticos. O que provocou a necessidade da gente se manifestar foi justamente a observação de que existia um aumento gradativo, mas sempre contínuo, da prescrição de hormônios esteroides androgênicos para fins estéticos, para fins de ganho de desempenho esportivo, para fins de ganho de massa muscular. A conclusão que nós temos é que os danos eles são muito maiores que os ganhos. E aumentando o risco de eventos tromboembólicos, que gera derrame cerebral, que pode gerar um infarto. Temos efeitos hepáticos, temos efeitos sobre fertilidade. Nas mulheres temos alterações de voz, com produção de pelos em locais tipicamente masculinos. Tudo isso faz com que o indivíduo tenha mais doença circulatória, tenha mais morte prematura. Nós temos casos de aumento de risco de câncer, em especial do fígado e da próstata. Também o rim pode ser acometido e no cérebro uma série de repercussões. Isso. Orientado por amigos, o Rodrigo comprou anabolizantes sem receita médica por 3 anos. Ganhou 12 quilos de massa magra em pouco mais de um ano. Ficou sarado. Mas aí vieram os problemas. Vivia irritado e começou a acordar à noite com o coração disparado. As arritmias já estavam mais frequentes e me deu a ginecomastia, que é quando a mama cresce, né? E dava muita sensibilidade, muita coceira. Você chegou a ter medo de morrer? Com certeza. Um estudo na Dinamarca acompanhou 545 usuários de esteroides anabolizantes e avaliou exatamente o comportamento, o risco de agressividade, de alterações psicológicas e até psiquiátricas nesse grupo. O resultado desse estudo foi que em 12 anos o risco de se cometer um crime foi 9 vezes maior entre quem usou esteroide versus quem não usou. Essa pessoa que faz uso, ele aparece aparentemente uma pessoa saudável, mas no fundo ele é uma pessoa doente. A Europa é um problema de saúde pública, existem ambulatórios dedicados a pessoas que têm adicção por esteroides anabolizantes e precisam desses cuidados para viver sem o uso dessas medicações. A mesma coisa nos Estados Unidos. Em alguns países, a prescrição é proibida. Quando resolveu parar de usar os anabolizantes, o Rodrigo passou a enfrentar novas complicações. Tende a cair bastante a libido.
E aí é nesse momento que você se desespera, achando que não vai retomar. Então, quando o indivíduo para de usar, ele vai sentir falta do hormônio por causa dessa hiperestimulação no cérebro e também porque quando ele para, vai faltar o seu hormônio interno. E isso gera um estado de fadiga, de cansaço, alteração da potência, da libido. As restrições do CFM não atingem o tratamento de doenças, disfunções hormonais ou processos de transição de gênero. Existem doenças, por exemplo, da hipófise, do testículo, ou doenças genéticas onde existe realmente a deficiência da produção de testosterona. A partir daí, o médico pode prescrever esses hormônios. Também hoje existe uma indicação em terapia hormonal cruzada em indivíduos trans, né? Isso também é óbvio que é sujeito a uma série de cuidados. Hoje, personal trainer, Rodrigo conta que usa a experiência pessoal com os anabolizantes para orientar seus alunos. Me arrependo, tanto é que hoje, como professor, cabe a mim orientar, né? Eu não julgo quem usa, não vou julgar, mas cabe a mim orientar. E tem tantos outros professores que orientam daquele único benefício, esquece os 10 malefícios. Quando o efeito do chip acabou, eu comecei a fazer uma dieta realmente que funcionou, né? E fazer exercício mais cardio sem o chip. Ou seja, o chip estava me impedindo de emagrecer, fazendo exercício, fazendo dieta, e não fluía. A gente pode ter um corpo legal sem precisar estar usando esses artifícios, porque a longo prazo esses indivíduos... Faz 106 dias que Sônia Guajajara assumiu a missão mais desafiadora de sua vida: comandar o Ministério dos Povos Indígenas, pasta criada este ano em cumprimento a uma promessa de campanha de Lula. A repórter Indianara Campos passou 2 semanas acompanhando a rotina exaustiva de Sônia Guajajara. São poucas horas de sono, reuniões e muitas viagens. Uma delas foi especial. A ministra visitou de surpresa a terra natal dela no Maranhão. Esta estrada é uma velha conhecida. Sônia tinha 10 anos quando fez esse caminho pela primeira vez, só que no sentido contrário. Era o ano de 1984. Sônia deixava a aldeia onde nasceu para estudar e trabalhar como empregada doméstica na cidade de Imperatriz, no Maranhão. Quase 40 anos depois, ela volta a seu lugar de origem. Desta vez, como ministra dos povos indígenas do Brasil. Realmente, assim, muito emocionante de olhar o lugar de onde eu saí, né, para onde eu quero voltar sempre, e agora com essa, né, com toda essa missão que me foi entregue aqui, né? Entre as pessoas que a aguardavam estava a tia Maria Santana Guajajara, que foi quem passou a Sônia a missão de liderar seu povo há 23 anos. Mulher Guajajara é mulher guerreira, mas de que forma? Nós temos tantas metas de guerrear. Nós guerreamos pela força, pelo direito, pela saúde, pela educação. A Batalha da Líder Guajajara, neste momento, acontece na capital do país, Brasília. Foi lá que começamos a acompanhar Sônia Boni de Souza Silva Santos nos seus primeiros meses dentro da máquina pública. Tudo bem, ministra? Tudo bem, que prazer. Meu nome é Indianara. Muito prazer, Indianara. Vou tudo acompanhar já? um pouquinho a sua rotina. Ai, meu Deus, tá bom. Já vi que é corrida, né? Ai, Jesus. Tchau. A rotina da ministra é puxada. Começa geralmente às 5 da manhã e invade a madrugada do outro dia. Muitos de vocês me olham, né, e diz: a luta da Sônia é contra o agronegócio, é contra a mineração. A luta da Sônia é contra o desenvolvimento. Não, eu não sou contra o desenvolvimento. O que nós apoiamos e defendemos são atividades econômicas sustentáveis. Em todos os cantos, lentes e celulares buscam pelo olhar da ministra. Ela mal encontra tempo para almoçar. Essa pimenta não pode faltar? Nossa, gente, eu não sei de sabor na comida se não tiver pimenta. Não tem sabor. É um negócio absurdo. E a farinha, né, gente? A farinha lá de casa que não pode faltar.
e para falar com o filho doente. Repousa, meu filho, fica quieto em casa. E come direito, come as comidas mesmo, de panela, não fica comendo besteira, não. Eu gostaria de entregar 2 comendo para a senhora ver depois, a gente para assinar. Conta com a gente, tá? A demarcação de terras indígenas é a prioridade 1 aqui desse ministério. E a partir daí vem todas as políticas públicas, né? Uma educação de qualidade, né? Uma saúde suficiente nos territórios, o fortalecimento da cultura, povos indígenas também exercendo aí esporte, lazer. A expectativa era anunciar a demarcação de alguns territórios antes dos 100 primeiros dias de governo. O Ministério dos Povos Indígenas enviou 12 processos para a Casa Civil. Ainda faltam ser assinados. Enquanto isso, a ministra enfrenta a pressão. A gente acabou de chegar e já nos deparamos na porta do Ministério com uma manifestação dos funcionários da FUNAI. Eles reivindicam um plano de carreira para a categoria. A gente opera hoje com menos de 50% dos cargos ocupados. Desses, 33% já tem idade para requisitar aposentadoria, então é um colapso de gestão, né? Daqui a alguns anos a FUNAI começa a fechar as portas. São muitos os desafios dentro de uma estrutura que ainda está sendo criada. Quando a gente anda pelo prédio, é muito comum encontrar divisórias, tapumes, avisos. Isso porque todo esse andar antes pertencia ao Ministério da Economia e agora está sendo reformado para receber um novo ministério. Esse espaço aqui, por exemplo, vai ligar o gabinete da ministra, que fica logo atrás dessa parede, a uma sala de reuniões. Enquanto ela está reunida nesse momento com o grupo, o pessoal trabalha por aqui, mas com todo cuidado também para não fazer muito barulho e atrapalhar a agenda dela. Eu sempre falo que esse espaço ele foi sonhado, ele foi planejado por liderança, pelos nossos, né, que nos antecederam. A gente vem com o projeto de reflorestar mentes, é exatamente isso que a gente está fazendo dentro do governo. A gente está aprendendo, mas a gente está ensinando bastante também. Sônia entrou para o movimento indígena há 20 anos. Mulheres que lutam, mulheres que resistem, se juntam nesse momento aqui em Brasília e nós vamos chegar aqui no Congresso Nacional, porque precisa da nossa presença aqui, né? Para poder mostrar que nós, sim, né, estamos aqui ensinando como se fazer democracia. Ela se formou como técnica em enfermagem, depois em letras e ainda fez pós-graduação em educação especial. Até que em 2018 se candidatou pelo PSOL a vice-presidente na chapa do deputado Guilherme Boulos. No ano passado, saiu a deputada federal. Antes mesmo de ser eleita, foi apontada pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. E este ano assumiu o inédito Ministério dos Povos Indígenas. Sabemos que não será fácil superar 522 anos em 4. Mas estamos dispostos a fazer desse momento a grande retomada da força ancestral, da alma e espírito brasileiros. Nunca mais um Brasil sem nós. Muito obrigada. Logo no começo de sua gestão, enfrentou a crise humanitária dos Yanomami. Desde então, não parou. E vamos agora visitar hoje o território Jaraguá, do povo Guarani, né? Que é a menor terra indígena do Brasil, no meio da maior cidade da América Latina, né? Então é um contraste muito grande e a gente vai ali para poder dar esse apoio, né? Os ouvidos atentos às demandas e os pés descalços na terra batida relembram a origem da luta. Começam a invadir o nosso território, fazendo lote ilegal, vendendo a nossa terra e colocando a nossa vida como prêmio. Para mim é sempre bom voltar aqui, sempre. Sempre que eu chego aqui, que eu boto o pé no chão, eu sinto essa energia, essa força da casa de reza, do canto Guarani, né, que sempre me colocou para cima, me colocou para frente, me energizou e me deu coragem para seguir, né? Um dos objetivos da ministra é visitar cada um dos 725 territórios indígenas do Brasil. Na semana passada, foi de São Paulo para o Xingu, em Mato Grosso. E de Mato Grosso para o Maranhão. Foi a hora de voltar para casa e finalmente rever a família que ainda vive por lá. A casa dos pais foi parada obrigatória. Não vai querer estar aqui, vai me deixar só aqui e vai embora agora. Aí é bom. Quero ser ministro.
Essa emoção é o quê? Orgulho, saudade, é o quê? Não sei nem te dizer que é. E agora que ela tava com uns 3 ou 4 meses que ela tinha saído, que ela saiu, chegou agora, né? E aí a gente tava com muita saudade, né? E voltou pela primeira vez como ministra à aldeia onde nasceu, na terra indígena Araribóia, onde 2 dos seus filhos a esperavam. Qual que é a característica dela mais forte se você fosse falar para alguém? A minha mãe é assim. O que você diria? Coragem. Para ela chegar onde ela está hoje foi muita luta. A gente sabe que não foi fácil. Teve momento que eu achava que ela não tinha mais forças para poder conseguir tudo, mas a gente sabe que do nada ela se ergue e mostra que realmente é uma mulher com muita força. Nós só vamos conseguir uma mudança de consciência para as pessoas entender o papel dos povos e territórios indígenas, né, quando a gente realmente mostrar essa força, né, a força dessa coletividade, que é o princípio de ser indígena. A força é nossa, ministro. Que Deus te leve num bom pensamento e num bom caminho. E pensar em todos, toda etnia que existe nessa terra e no Brasil. Se sua história fosse contada numa canção, como seria? Cantada por quem? A Maiara perdeu a família toda num acidente quando era criança e transformou essa dor em força. Imagina a surpresa e a emoção que ela sentiu ao se ver homenageada por sua cantora favorita. Vai começar o último episódio de O Som da Minha Vida. A gente sofreu um acidente de carro e no acidente o carro capotou várias vezes e todos morreram. Meu pai, minha mãe, meu irmão e uma pessoa que eu considerava meu tio, mas que ele era um amigo da família. Foi a única que sobrevivi. Meus pais, meu irmão, eles sempre estão na minha cabeça e é isso que me faz seguir em frente. Dizem por aí que família a gente não escolhe, né? Mas o Som da Minha Vida veio parar em Campina Grande, na Paraíba, para provar que nem sempre é assim. Nós vamos contar a história da Maiara, que quando criança escolheu a mesma família por 2 vezes. Bom, vamos começar pelo começo? Esses 2 são a Adriana e o Carlos. A Adriana é a prima da Maiara. Ela é daqui, de Campina Grande, onde a Maiara sempre vinha passar as férias quando era bem piquititinha. A Maiara adorava essa prima, que ainda era adolescente e já namorava o Carlos. Adriana e Carlos, muito prazer apresentar para vocês meu companheiro, Cherry O. Ele é o compositor responsável por transformar tudo que vocês vão contar aqui numa música maravilhosa. E agora é a hora de vocês abrirem o coração de vocês pra gente contar tudo que vocês puderem para que eu possa compor a música da vida da Maiara. Quando foi que ela escolheu vocês pela primeira vez? Bem, Maiara, ela, quando foi batizada na Igreja Católica, ela tinha 4 anos. E os pais dela escolheram os padrinhos, né? E Maiara disse, não, eu queria que fossem outros. E ela acabou indicando para que a gente fosse padrinho dela, né? Eu e a Adriana. Aí depois seguiu nossa vida normal, né? Ela morava em São Paulo e a gente morava aqui. E ela vinha todo final de ano. Foi assim, até a Maiara fazer 8 anos. E quando eles estavam voltando para São Paulo, aconteceu um acidente de carro. Só sobreviveram a Maiara e a mãe, que era tia da Adriana. Só que a mãe foi para um hospital em estado grave. E Maiara conta que minha tia foi conversando com ela, meio que se despedindo dela. Ela estava muito machucada, minha tia, né? E aí, no mesmo dia, de madrugada, 3 horas da manhã, ela faleceu. E chegou um momento que a enfermeira teve que falar para ela que a mãe dela também morreu. E aí ela me ligou. E ela, no telefone, ela disse, eu vou ficar com você. E aí eu senti o peso realmente.
Como é que foi isso? Como é que vocês receberam essa notícia? E a gente disse, Maiara, você não acha melhor ficar com seu avô? Eu acho que por umas 2 ou 3 vezes a gente perguntou, até que Maiara olhou pra gente e disse, vocês não querem ficar comigo? E isso, assim, foi uma espada pra gente, principalmente pra mim, né? Eu senti isso muito forte. Eu disse, eu vou ter que tomar uma de chefe de família aqui mesmo, sem ser ainda casado, né? E disse, não, ela vai ter que ir. O pai da Adriana disse, ela vai também, e criou aquele... Aí o clima mudou, né? E aí eles disseram, não, tá bom, ela vai, depois a gente vê isso, mas ela vai ficar aqui, tá, tudo bem. E aí ela veio com a gente. A Maiara cresceu, ganhou 2 irmãos e se tornou atleta, levantadora de peso. E ela fica com o peso enquanto aguarda e abre um sorriso daqui para aqui. Ela diz, né? Porque quando você tá com o maior peso do mundo é que você tem que mostrar felicidade. E ela diz quando entra assim, né? Ela sempre escuta Sandy. Ela é louca por Sandy. Quando ela entra nas competições? Pra ela se acalmar, ela canta, ela vive. Pra conhecer a música? Vamos, por favor. Agora é a parte que vocês vão fazer a mágica acontecer. É isso aí. Eu fico de telespectador e fã só curtindo o momento. Nenhum vazio. Que a gente inventou sobre atletas amadores. Que bom ter você aqui, uma atleta nordestina. De onde você é e qual modalidade você disputa, Maiara? Eu sou de Campina Grande, né, na Paraíba. Sou levantadora de peso, levantamento de peso básico, sou do powerlifting. Ela fala um pouco sobre a carreira, mas rapidinho o assunto foi parar lá no hospital, logo depois do acidente. Eu e minha mãe, a gente tinha uma relação um pouco difícil. A gente sempre brigava muito. E antes dela morrer, ela me chamou no quarto, ela já tinha passado por algumas cirurgias. E foi o momento meu que eu sempre esperei. Naquele momento, ela, como mãe, acho que ela sentia o que ia acontecer. E ela meio que passou todas as orientações. Escolha quem você se sente bem, quem vai lhe fazer feliz. E disse que me amava. Tudo que eu sempre quis ouvir, que às vezes ela não falava. E foi aquele momento que a gente teve de se despedir. E ela morreu ali, na minha frente. Ela teve uma parada. Os outros entrevistados foi providencial. Porque a gente também vai ter um atraso na nossa gravação, porque tá rolando uma gravação de musical no palco do Fantástico. Ai, quem você acha que tá no palco do Fantástico? Não. Juro por Deus. É sério? É sério. É a Sandy. Não. Eu juro por Deus. Meu Deus. E eu te entendo, porque eu também sou fã. Minha boca tá tremendo. Pois eu tenho pra fazer aqui na redação Fantástica. Ao palco. Pelo seu carinho. Eu tô muito feliz, assim, desde a hora que eu soube que eu ia te encontrar e agora tá aqui vendo a minha família, ouvindo essa música que me tocou de tantas formas, eu não sei muito, eu não consigo falar, tô bem nervosa e muito feliz, muito agradecida. Uma cena lamentável, revoltante, viralizou essa semana. Uma mulher branca usou uma coleira de cachorro como chicote para agredir um entregador negro no Rio de Janeiro. Violência e racismo fazem parte da rotina desses trabalhadores em todo o Brasil. Meu nome é Maxi Ângelo Alves dos Santos, morador da Rocinha, sou entregador de aplicativo. Eu rodo no aplicativo há cerca de 1 ano e meio. Que eu perdi o trabalho. Eu vi no aplicativo a forma de poder levar o sustento para minha casa, né? A vida do Max mudou desde domingo passado. De escravo, chicoteava os escravos por algum tipo de motivo, por um serviço mal feito ou apenas por maldade. E a gente depressiva passa muita coisa na cabeça, eu não tô me vitimando nada, entendeu? Eu não durmo mais direito. As maiores favelas do Brasil. Aqui vivem milhares de famílias, a maior parte formada por imigrantes nordestinos e pessoas negras. A Rocinha está bem no meio da zona sul da cidade, onde ficam os bairros mais caros. Do alto,
dá para ter uma noção do tamanho do morro, que é vizinho a São Conrado, um dos bairros com o metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro. Você está com quantos anos, Max? 36 anos. Nascido e criado na favela, com muito orgulho. Como é que é a sua vida aqui dentro da favela? Olha, aqui eu me diverti muito aqui quando era moleque, principalmente aqui na Rua 2. A minha vida, quando criança, sempre foi muito difícil. Eu perdi meu pai cedo também, né? Perdi meu pai com 1 ano. Comecei a trabalhar bem novo, né, na verdade. Comecei a trabalhar aos 11 anos para ajudar minha mãe. Eu já trabalhei de tudo um pouco. Já trabalhei como técnico de instalação, eu já trabalhei como porteiro, eu já trabalhei como camelô. Como é que é a vida hoje, adulto aqui? Muito trabalho, né, claro. Valeu, irmão. Tamo junto. Liga pra sociedade não, cara. Vamos lutar aí para que esse tipo de coisa não aconteça mais com a gente, né? Preto, mora na comunidade, classe baixa. Então a gente vai correr atrás aí para evitar que aconteça isso de novo. Valeu. Todo dia acontece, as pessoas me param na rua. Falam o quê? Pô, tô contigo, vamos pra cima, não abaixa a cabeça sempre erguida. E essa cabeça tá erguida? Tá erguida. Até tava meio baixa, assim, mas minha mãe também me deu uma força, foi muito importante, muito essencial. Foi na quarta-feira, em frente à delegacia que investiga o caso. Infelizmente, a gente olha essas coisas que acontecem com os outros, a gente nunca espera que vá acontecer com a gente. Mas aconteceu. Aconteceu, mas você vai sair dessa. E de cabeça erguida, porque eu te dei uma boa criação, mesmo morando na favela. Ei, papai. Ei, macaca. Então, gente, essa aqui é a minha casa, tá? Essa aqui é a minha família. Assim, eles eu não sei o que eu faria, na verdade. As agressões ainda são sentidas por todos na casa. Não chora, filho. Como é que isso aconteceu logo com o Max, que tipo, é um exemplo de tranquilidade pra mim e eu nunca ouvi alterado, então o racismo por si só já é um movimento extremamente doloroso, mas quando é com um dos nossos dói muito mais. Essa noite eu não consegui dormir, eu só choro. Eu não gostei de ter visto aquilo, a mulher batendo nele, eu fiquei com o coração partido. Eu fiquei sem reação, aquela chicotada. E por querer desistir de uma entrega que demorava muito, Emerson levou uma facada do dono de um restaurante. Foi em Juiz de Fora, interior de Minas Gerais. Ele me segurou na moto, não deixou eu ir embora, me derrubou da moto e nisso o filho dele que estava dentro de casa saiu com uma faca, um canivete. Nisso ele veio para cima. Que o autor queria, na verdade, matar a vítima, ele poderá responder por tentativa de homicídio. A gente é um trabalhador, acorda cedo, sai, tá correndo sempre atrás do nosso. Mas eu acho que muitas pessoas não entendem isso. Acho que a gente é, sei lá, vagabundo, alguma coisa do tipo. Mas a gente está sempre debaixo do sol, debaixo de chuva, trabalhando. No Rio de Janeiro, o telefone está impossibilitado de receber este tipo de chamada neste momento. Acabei de ligar para o telefone da Sandra Matias e do advogado dela, Roberto Buter, mas nenhum dos dois atendeu. O que eu passei, eu não desejo para ninguém, nem pro meu pior inimigo. Eu resolvi expor isso para que você tá dando mais forças para outras pessoas fazerem também. Eu espero que a justiça seja feita, com certeza, né? Primeiro de tudo, porque esse crime ele não pode ficar impune. 38 dias presas injustamente. Acusação tráfico internacional de drogas. Essa semana, as brasileiras que tiveram as malas trocadas no aeroporto de Guarulhos voltaram da Alemanha e agora estão em casa em Goiânia. Ontem à tarde, a Kátina e a Giane falaram ao Fantástico com exclusividade. O fim de um pesadelo. Ao chegar no Brasil, eu estava acompanhando pela tela do voo, né? Eu me senti brasileira, eu me senti acolhida, eu me senti repatriada.
Em cada abraço, a sensação de alívio. O tão aguardado reencontro com família, amigos, cachorros. Olha a felicidade do reencontro. Depois de 38 dias presas lá na Alemanha, aos poucos a Kátina e a Jeane estão tentando retomar a rotina aqui em Goiânia. Esse tempo na prisão mostrou para elas que hábitos simples da vida, como cuidar dos cachorros, das plantas, do apartamento ou mesmo contemplar o céu, precisam ser valorizados cada vez mais. Mas ainda vai levar tempo para superar o trauma. Meu coração ainda acelera quando eu escuto alguns barulhos. Eu lembro do barulho das chaves, barulho dos cadeados. Eu ainda não consegui dormir, eu acordei no horário que eles acordavam no presídio. Domingo passado, o Fantástico mostrou como esse pesadelo começou. Era para ser uma viagem de férias. Mas tudo mudou quando uma quadrilha tirou as etiquetas das bagagens delas no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e colocou em 2 malas diferentes, que levavam 40 quilos de cocaína. A Polícia Federal Brasileira já prendeu 7 suspeitos do envolvimento no caso e segue nas investigações para tentar descobrir a identidade das mulheres que despacharam as malas com drogas e quem teria encomendado o serviço. Quando nós vimos as imagens, nós ficamos chocadas com a audácia de pessoas como essas que atravessaram o nosso destino. Qualquer pessoa que estivesse viajando poderia ter as etiquetas trocadas também. Ao chegarem à Alemanha, Kátina e Jeane foram detidas pela polícia do aeroporto. Eu ficava perguntando para ele em inglês, cadê a minha esposa, cadê a minha esposa? E logo me algemaram. E eu perguntando para ele o que estava acontecendo foi quando eu entendi a palavra cocaína. Em que hora, dentro do aeroporto, vocês entenderam que a acusação contra vocês era tráfico internacional de drogas? Só depois que chegou uma intérprete. E isso aconteceu muitas horas depois. Elas contam que ficaram 5 horas em uma sala, algemadas pelas mãos e pelos pés. E nos tiraram os nossos casacos, estava um dia muito frio, se eu não me engano estava 2 graus. Fora isso, a gente teve que passar por uma humilhante revista íntima nesse momento. Nós fomos transferidas para um prédio provisório, onde nós passamos a noite, e um local muito frio, uma cela suja. Ficamos sem comer e nesse lugar tinham pessoas gritando, batendo na porta em vários idiomas. A gente não dormiu. Desde aquele dia nós já não dormimos mais. No dia seguinte foram transferidas para esse presídio em Frankfurt, onde ficaram mais de 1 mês. Passavam 16 horas do dia trancadas em celas individuais. Era uma cela muito pequena, eu acredito que 6 metros quadrados. Nós não tínhamos livro, nós não tínhamos televisão. 1 hora ali dentro pra gente era um dia. E eu rezava muito dentro do presídio. Tinha esperança que quando eu iria dormir, talvez aquilo dali iria acabar. Amanhã vai ser um outro dia. Amanhã pode ser diferente. E quando eu abri o olho, eu olhava assim e falei assim, não acabou esse pesadelo. Eu ainda estou nessa cela. As duas só se encontravam nos horários de convivência coletiva. Nós convivíamos ali naquele ambiente com pessoas de crimes diferentes. Assassinas em série, incendiárias. Tinha todo tipo de pessoas. Então, era um ambiente... Ele era insalubre de várias maneiras, mentalmente, fisicamente, e nós temíamos por nossa segurança, obviamente, porque estávamos convivendo com pessoas perigosas, verdadeiramente perigosas. A sensação de injustiça era muito grande. Ficar ali, ficar dentro de um presídio, sabendo que você é inocente, isso dói demais. E isso trazia um desespero para a gente todos os dias. Por que isso aconteceu com a gente? Kátina conta que não teve acesso aos medicamentos de que precisa. Eu passei por uma cirurgia para correção de um aneurisma cerebral, né?
Então eu faço uso de medicamento contínuo há muitos anos. Sou paciente também de dor crônica, esse acesso foi negado. Em um segundo momento que eu consegui falar com uma outra médica que não era especialista, era uma médica clínica geral, ela resolveu mudar o princípio ativo do meu medicamento e também a miligramagem. Tinha dia que eu tomava 3 comprimidos, tinha dia que era 2, tinha dia que eram 4. E eu tive que tomar e acatar aleatoriamente porque, de fato, eu precisava. Do lado de fora, autoridades brasileiras tentavam agilizar a soltura das duas. Quem conhece o processo jurídico alemão sabe que as coisas aqui são minuciosas e demoradas. E eu acho que, a partir do momento em que a situação ficou clara no Brasil de que elas eram de fato inocentes, o judiciário alemão levou isso muito em consideração. Terça-feira passada, Kátina e Jeane finalmente receberam a notícia que tanto aguardavam. Me chega uma policial falando em alemão e ela, olha, fez assim, né? E eu falei, não compreendo. Falei, em inglês, por favor. Aí ela falou, você está livre. Recolha suas coisas que você está livre. E naquele momento eu falei, livre? Já saí correndo para a cela da Jeane e comecei a gritar. Esse é o momento que elas saíram da cadeia. Obrigada por todo o suporte de vocês. Obrigada de todo o coração. Foram recebidas por funcionários do consulado. Naquele mesmo momento, coincidentemente, nossa família estava chegando. Imediatamente sanou os nossos corações desses dias terríveis que nós passamos em função dessa injustiça. Na quinta-feira, elas embarcaram de volta para o Brasil. Chegaram a Goiânia na sexta-feira de manhã. Ai, é tão bom tê-las novamente aqui com a gente no Brasil. E o que a gente precisa é pensar daqui para frente. A gente considera que a justiça ainda não foi feita, né? Nós precisamos acionar agora a questão da reparação aos danos materiais e morais que elas tiveram. Elas passaram por humilhações graves na Alemanha, foram acusadas de crimes graves lá. Então, é um transtorno e um trauma psicológico para as duas que dinheiro nenhum repara, né? Se não fossem as provas produzidas pela Polícia Federal, provavelmente o desfecho dessa história não seria igual ao que foi. Vocês já estão programando uma outra viagem que eu sei para o final do ano. Essa viagem está de pé ou depois de todo esse trauma vocês vão dar um tempo? Não, essa viagem está de pé. Nós vamos viajar, nós gostamos de viajar, nós trabalhamos, nós batalhamos para fazer isso. Nós somos pessoas livres, então nós vamos continuar viajando. Nós iremos fazer essa viagem, sim, com malas de mão, é claro. Por enquanto a gente não vai despachar com malas de mão. A gente espera que a partir daqui muita coisa mude, que as coisas melhorem, porque a gente paga e paga caro para despachar uma bagagem. O mínimo que a gente tem que ter é segurança. Poderia ter acontecido com qualquer pessoa. Imagina se fosse com uma senhora de 80 anos sendo presa num país, ou um adolescente que viaja para intercâmbio. E eu não desejo isso para ninguém, não quero que ninguém na vida passe por isso que nós passamos. Ok, acabou de confirmar. Jorge Sampaoli é o novo treinador do Flamengo. O clube acerta a chegada do argentino que assina contrato até o fim de 2024. Mas antes, se você for novo, se inscreve no canal, ativa o sininho de todas as notificações, deixa o seu like e fortalece o nosso canal. E é isso, rapaziada. Acabou de confirmar. Jorge Sampaoli é o novo treinador do Flamengo. Vitor Pereira não aguentou a pressão e foi demitido. Nessa última quinta-feira, o Flamengo perdeu, né, na Copa do Brasil para o Maringá por 2-0 e dificilmente o Vitor Pereira iria ficar no cargo de treinador do Flamengo, até porque todos os campeonatos que o Flamengo disputou esse ano e chegou na final, o Vitor Pereira perdeu todos. Foi uma tragédia total. O Vitor Pereira no Flamengo, foi um tiro no pé dessa diretoria do Flamengo contratar o Vitor Pereira. E mandou o Dorival Júnior embora, né? O treinador que tinha ganhado tudo no Flamengo, Libertadores, Campeonato Brasileiro, e mandou o cara embora.
e trouxe o Vitor Pereira, que não ganhou nada no Corinthians, tá? Não ganhou nada. Eu acredito que a diretoria do Flamengo se arrependeu bastante, né? Até porque vai ter que pagar uma multa de 15 milhões de reais. Acredite se quiser, 15 milhões de reais é a multa do Vitor Pereira. É um baita prejuízo. Mas enfim, o Jorge Sampaoli é o novo treinador do Flamengo, argentino, assina contrato de 2 anos. O Jorge Sampaoli foi treinador aqui do Santos, né? Ele tem a mania de ficar pedindo reforços toda hora, né? O Flamengo já tem um baita time. Será que vai querer mais reforços? Mas enfim, vamos aguardar como que vai ser aí o Jorge Sampaoli treinando o Flamengo esse ano. Só lembrando que fez contrato de 2 anos, tá? Se não começar a ganhar, a torcida já vai cobrar, né? A gente sabe como que funciona lá a torcida do Flamengo. Apesar que o plano B não, né? O plano A do Flamengo seria o Jorge Jesus. Porém, ele tem contrato ainda com o Fenerbahçe e parece que ele não vai ficar lá, mas o Flamengo também não queria esperar o Jorge Jesus. Mas o sonho do Flamengo seria trazer de volta o Jorge Jesus. Mas vai ter que se contentar com o Jorge Sampaoli, que é um treinador bom também, né? Vamos ver como ele vai se adaptar nesse time do Flamengo, que tá uma nhaca, não consegue ganhar jogo nenhum. Olha que o Flamengo tem um time bom, né? É os jogadores também que não ajudam, né? Mas enfim, boa sorte para o Jorge Sampaoli lá no Flamengo. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa contratação do Flamengo, de trazido o Jorge Sampaoli. Vocês gostaram? Comente aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Dito isso, deixa o seu like. Se você for novo, se inscreva no canal. Tamo junto, um forte abraço e fique com Deus.